Meus amores, muito bem-vindos a mais um vídeo deste canal, o canal Andresa Amorim. E no vídeo de hoje eu vou dar algumas dicas práticas de como você pode reverter um processo de anemia, se você sofre de anemia ou conhece alguém que tem anemia, ou até mesmo como ter uma alta concentração de ferro na gestação. Então, fica aqui comigo até o final do vídeo que eu vou trazer essas soluções que vão ajudar a sua vida. O assunto é deficiência de ferro, você pode pensar assim, é só suplementar ferro. Bem, dá zero para ela, dá zero para ele. Não! A deficiência de ferro ela pode estar associada a alguns fatores e o principal é o fator alimentação. Se você não tem uma boa ingestão de ferro, provavelmente você vai ter uma carência de ferro. Mas além disso, nós temos que nos preocupar com a saúde do seu intestino, com a sua microbiota intestinal. Antigamente, lá em Barbacena, eu falava assim, logo quando eu me formei, eu falava assim, nós somos o que comemos. Ah, tolinha. Hoje eu não falo isso mais não. Hoje eu falo o seguinte, nós somos o que absorvemos. Porque o que tem de gente que come carne vermelha, vai para churrasco todo fim de semana, come, e às vezes mais de uma vez na semana, churrascão, ó, churras direto, come muito ferro. E mesmo assim tem anemia, como é que pode? Essa pessoa pode ter uma condição genética também, mas pode ser um problema na microbiota intestinal. Então, dar uma atenção para a saúde do intestino é fundamental. Eu vou fazer um vídeo para vocês sobre saúde intestinal, beleza? Comer muita fibra, tomar muita água, a gente já sabe, mas ainda tem prebiótico, pré-biótico, probiótico, tem um monte de coisa que a gente pode fazer para tratar o intestino. Mas isso é um assunto para um outro vídeo. Hoje eu quero trazer soluções nutricionais para te ajudar, principalmente no controle da anemia ou para evitar uma carência de ferro, que o ferro é um dos micronutrientes, é um mineral dos mais importantes na gestação, especialmente no último trimestre de gestação, e aí eu não posso deixar de falar sobre o meu querido ferro. Bom, vamos lá. Antes de eu continuar aqui, não se esqueça, né? Dá um like aqui no vídeo se você estiver gostando, se inscreva no canal e vá lá e ativa o sininho para você receber todas as notificações de todos os vídeos novos que saem 2 por semana aqui nesse bate-canal. Bom, gente, ferro. Existem dois tipos de ferro, tá? Existe o ferro M e o ferro não M. O que é isso? O ferro M nós encontramos nas proteínas de origem animal. Para você não esquecer, a gente coloca assim como CAP, C-A-P, carne, aves e peixes. Aí nós temos ferro. O porco também, tá? Nós temos o ferro, que é o ferro M. Esse é um ferro que facilmente ele entra dentro da célula. Ele é biodisponível, ele nem precisa de ajudante, sabe? Ele entra assim, ó, facinho, você come, mastiga, absorveu, ele vai pro sangue e pum, entrou dentro da célula. Já o ferro não M, que nós encontramos nos alimentos de origem vegetal, como o feijão, o grão de bico, a lentilha, todos os grãos, né, as leguminosas e também nas folhas verdes escuras. Você pega uma couve, um brócolis, aquilo é cheio de ferro. Só que não é um ferro tão biodisponível assim. Então é um ferro não M. Ele chega no sangue, ele vai para a célula, ele fica batendo ali ó, na porta de entrada da célula e não entra. E aí existem algumas formas de melhorar essa absorção. Então se você é uma gestante vegetariana, mais cuidado ainda, mais atenção ainda nesse vídeo. Ou se você é vegetariana e sofre de anemia, também preste bastante atenção que eu vou trazer essas medidas para ajudar também na questão do vegetarianismo, beleza? Então assim, é importante que você tenha uma alimentação rica, bem diversificada e que tenha proteínas de alto valor biológico, proteínas de origem animal, para você ter uma boa ingestão de ferro M. Mas também nós consumimos ferro não M. E eu já falei num vídeo aqui no canal que também uma grávida não é interessante ficar comendo muita carne vermelha, porque tem um potencial mais inflamatório, a gente não quer isso. Então, a gente pode explorar, né, fazer um rodízio entre as proteínas, o frango, o peixe e também o porco, né, todas as proteínas bem cozidinhas, não tem problema nenhum para gestante. E aí, quando nós pensamos no ferro não M, que é o ferro dos vegetais, ele é um ferro sensível, ele precisa de um ajudante, um facilitador para entrar dentro da célula. Sabe quem é esse facilitador? Se você acompanha os vídeos do canal, você vai ter a resposta, porque eu gravei um vídeo e falei que eu uso limão no meu prato, não é? Acertou! Estou falando da vitamina C.
Salve, salve vitamina C. Então, a vitamina C, também chamada de ácido ascórbico, se meu filho for menino, é um bom nome, né? Já pensou chamar ele? Ácido ascórbico, vem aqui! Então, baby, ácido ascórbico ou pectina, né? Se for menina. Deixa pra gente decidir o nome depois. E aí, a vitamina C, ela melhora a absorção do ferro. Beleza? Então, espremer um limão no prato é maravilhoso, tomar um shotzinho de limão que pode diluir na água, e o que eu gosto muito é de chupar uma fruta cítrica, comer uma fruta cítrica, ou junto com a refeição mesmo, ou logo depois como sobremesa. Só que esse ferro, o ferro não M, ele é tão sensível que além dele precisar de um ajudante para entrar lá dentro da célula, é como se você pegasse na mão e levasse para dentro da célula. Ele tem alguns componentes que atrapalham muito a absorção dele. São dois especialmente. Primeiro, a cafeína e o segundo, o cálcio. Então, presta atenção, eu sou uma pessoa que amo tomar café depois do almoço. Agora na gravidez eu não tomo, não tenho esse hábito e nem conseguiria porque me dá até enjoo. Não tenho vontade de tomar. Mas sempre tomei café depois do almoço, então presta atenção. Se você tem uma tendência à anemia, toma aquele cafezinho depois do almoço, aquela saideira, sabe? Essa cafeína pode estar prejudicando a absorção do ferro das suas refeições. E além disso, o cálcio. Tem uma sementinha que é de origem vegetal e que é riquíssima em cálcio, muita gente não sabe, que é a semente de gergelim. Eu amo gergelim. Gergelim na salada dá uma crocância, um sabor, dá uma gostosura, né? Cuidado, esse cálcio pode atrapalhar a absorção. E se você tem filho pequeno, tem criança, e a gente se preocupa com ferro por causa do desenvolvimento dessa criança, o crescimento dessa criança, muitas mães dão sobremesas lácteas para a criança. Então, assim, um danoninho, um iogurtezinho, ou sobremesa, tipo, mais elaborada, tipo um pudim, um manjar, que são todas sobremesas feitas com leite. Cuidado com esse leite por causa do cálcio perto dessas refeições principais. Não é que não pode usar o leite ou derivados do leite, mas não junto com a refeição. Uma coisa que eu amo fazer é pôr lascas de parmesão na salada, gorgonzola na salada. Nossa, eu adoro. O queixo é fonte de cálcio. Esse cálcio pode prejudicar. Então, na gestação, principalmente se você estiver no último trimestre, preste atenção nessas combinações. Limãozinho na salada sempre, chupar uma fruta cítrica, uma fatia de abacaxi, principalmente quando você come uma carne vermelha, contribui até para a digestão da carne, né? Que é mais indigesta. Carne vermelha demora até 72 horas para fazer a digestão. Gestantes têm dificuldade com digestão, tem azia, então colocar uma fruta cítrica, especialmente o abacaxi, pode contribuir para a digestão e melhorar, amenizar todos esses sintomas. Importantíssimo, fazer sempre exames para monitorar, ver como é que está o seu ferro, e a gente olha aí o hemograma para ver os seus estoques lá, né, como que está a sua hemoglobina, como está seu hematócrito, mas eu sempre solicito também, quando é paciente, dosagens ferro sérico, transferrina, que é o transporte desse ferro, e a ferritina, que é a dosagem de ferro dentro da célula. E quando a gente avalia esses marcadores, às vezes o hemograma está normal, mas a ferritina está muito baixa. Então, o que isso significa para mim? Esse paciente está cursando já com o início de uma anemia, provavelmente. Por isso que aquela paciente está muito letárgica, está com muita sonolência durante o dia, não tem muita disposição, vontade de dormir o tempo inteiro, está com queda de cabelo, a unha está fraca. Mesmo o hemograma estando normal, a gente olha a ferritina e aí suplementa o ferro junto com a vitamina C e a gente tem um resultado muito bom. Por isso que eu sempre falo que as suplementações elas precisam ser individualizadas. A gente vê, tem um vídeo que eu gravei aqui que falei sobre polivitamínico, você pode ver esse vídeo, mas tem muitos suplementos, por exemplo, que tem ferro junto com cálcio, aí põe a vitamina C para melhorar a absorção do ferro, mas tem cálcio junto, na mesma fórmula, na mesma cápsula, como é que vai absorver esse ferro? Então tem que tomar muito cuidado, prestar muita atenção nisso. E sempre o que eu digo, variar, fazer rodízio entre as proteínas, rodízio entre os vegetais e priorizar realmente essa comida de verdade. Não ter medo de comer um feijão, não ter medo de comer um grão de bico. Ai, tem carboidrato. Para que você tem medo de carboidrato? Você deveria ter medo de comer um monte de coxinha, nata, risole, pastel e macarrão, né? Mas assim, isso eu falei um monte, porque comer um pouquinho também de vez em quando também não tem problema nenhum. Equilíbrio é a palavra da vez e sempre vai ser. Harmonia. Gostou desse vídeo? Então fica sempre conectado comigo aqui. Dá seu like se você não deu e segue lá no Instagram que é eu, Andresa Amorim. Um beijo pra você e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!